Oi, tudo bem? Hoje é quarta-feira e o tema da lição de hoje é o santuário através dos tempos. Eu queria voltar um pouquinho na história, voltar lá no comecinho em Gênesis, do capítulo 4. E queria que você depois desse uma olhada nesse capítulo e relembrasse essa história. Você vai ver que ali está contando a história de Caim e Abel, dois irmãos. Esses dois irmãos representam dois grupos de pessoas. Deus pediu para Caim e Abel para que eles oferecessem sacrifício para Deus. Só que Deus deu algumas especificações ali. Ele queria um sacrifício de um animal, de um cordeiro. Só que só Abel obedece. Caim ele oferece o melhor que ele tinha. Aí já tira uma lição. Deus ele nem sempre quer o melhor que eu tenho. Deus quer o que ele pede. Não é o melhor que eu tenho, é o que ele pede. E Abel fez o melhor que Deus tinha pedido, não o melhor que ele tinha. Já Caim quis oferecer o melhor que ele tinha feito, o melhor que ele tinha nas suas mãos. Então ele ali ofereceu os frutos que ele tinha plantado. E você sabe qual sacrifício Deus aceitou. Deus aceitou o sacrifício sincero de Abel, que ofereceu o que Deus tinha pedido. Já Caim não recebeu. Sabe que existem muitas pessoas que têm feito como Caim, têm servido a Deus através de uma aparência e têm oferecido o seu melhor. E não têm feito como Abel, que ofereceu o que Deus pediu. Isso é adoração. Quando você olha para o santuário, você vê ali sacrifícios. Sabe que o santuário tinha três partes. Ele tinha o pátio, a parte do santo e o santíssimo. O lugar santíssimo. O lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santíssimo, ali os sacerdotes só poderiam entrar uma vez por ano, que era o dia da expiação. Era uma festa do povo de Israel. E esse dia de expiação ali existia um sacrifício para purificar o templo. Quando você olha para essa história, você vê que tudo isso ele aponta para alguém, para um sacrifício. Esse alguém é Jesus. E quando você olha para Hebreus, o livro todo de Hebreus vem apontando Jesus como sendo o personagem principal do santuário. Tanto o santuário terrestre que nós estudamos ontem e o santuário celestial que nós vimos no começo da semana. Jesus é o centro dos dois santuários. Nós precisamos entender muito bem isso. Sabe por quê? Porque quando o israelita pegava o cordeirinho, matava, e ele colocava os seus pecados sobre aquele animal que não tinha defeito, que não tinha mancha nenhuma, aquele animal simbolizava Jesus. Aí tem um papel muito importante. Jesus morreu no meu e no seu lugar, pelos meus pecados, pelos seus pecados, para nos dar salvação, para nos libertar. E quando eu olho para o sacrifício de Jesus, eu olho para o santuário, eu vejo que hoje Jesus, depois da sua morte, ele está intercedendo por mim. Eu lembro que uma vez eu aprontei, eu estudava aqui no Colégio do Portão, e era atrás da igreja. E eu lembro que eu tinha brigado com um amigo meu, mas aquela briga de criança, e nem lembro por que começou. Eu lembro que eu fui parar na sala da diretora, a diretora pegou, escreveu na agenda ali, fez um bilhete pro meu pai, e eu tinha que mostrar pro meu pai, mas eu fiquei com muito medo de mostrar pro meu pai. Sabe para que eu fui mostrar? Para minha mãe. E eu mostrei para minha mãe e fiz aquele pedido para minha mãe, chorando para ela não mostrar pro meu pai. Mas se ela mostrasse pro meu pai, que não fosse eu que tivesse que levar pro meu pai a agenda, mas sim ela mostrasse, porque eu sabia que minha mãe ia ter o coração mole, ia amolecer meu pai para quando fosse falar comigo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu apanhei aquele dia, mas a minha mãe amoleceu um pouco o coração do meu pai. Sabe, Jesus hoje é nosso intercessor. Jesus está no santuário para interceder por mim e por você. Quando eu ajoelho e eu oro em nome de Jesus, Jesus ele mostra para o Pai, para Deus o Pai, as marcas que estão na mão dele. Ele mostra o sacrifício que ele fez para que você possa receber o perdão de Deus. Qual o impacto que isso tem feito na sua vida? Esses dias eu ouvi uma frase, a Marcele disse que quando ela pecasse, ou quando alguém peca e olhasse para a cruz, essa pessoa não iria pecar. Pensa no seu maior pecado. Olhe para a cruz. Olhe o que Jesus passou. Tudo isso Jesus passou para te livrar da morte eterna. E Jesus hoje intercede por você. Intercede no santuário celestial para te dar uma vida nova. Para que logo, logo o endereço de Deus seja o teu endereço. Que Deus te abençoe. E que você possa cada dia estar mais perto de Deus. E entender o impacto que tem a intercessão de Cristo lá no santuário celestial para te dar essa salvação. Fique com Deus. Um abraço.